A paz, amados, boa noite. Amém. Glória a Deus. Estamos iniciando mais um estudo bíblico aí da aula 4. O plano de Deus vai dar certo. A aula 3 a gente falou sobre o pote de barro. Essa aula aí, sobre a aula 4, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Páscoa que passou. Né? Vamos entrar com detalhes aí, fazer um estudo mais detalhado aí sobre a Páscoa, mas voltado mais para o plano de Deus, né? Voltado para tudo que Deus planejou aí para nós. Amém? A gente vai começar falando um pouquinho sobre as descendências para a gente poder entender, né? Todo mundo sabe quem é Jesus, né? Nosso Salvador. Mas você sabe como de Abraão até José, até o nascimento de Jesus, como se aconteceu? Vamos entender um pouco da história e dos nossos antepassados, né? Da geração de Davi. Então, ali no livro de Mateus, no primeiro versículo, do 1 a 17, o versículo 1 e o versículo 17 fala assim: essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, né? Jesus era descendente de Davi, que era descendente de Abraão. No 17 fala assim: assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 gerações desde Davi até os que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento de Messias também houve 14 gerações. Então a gente está falando de 42 gerações de Abraão até José, até o nascimento de Jesus. E é uma coisa interessante que a gente vai falar um pouquinho, né, vai entrar bastante no Velho Testamento, ali no livro de Isaías, para a gente poder entender quando, né, quando que Deus resolveu que precisava enviar seu Filho para nos salvar, né? Isso a gente comemora a Páscoa. A gente sabe que a Páscoa se refere à nossa liberdade, né? A Páscoa se refere à nossa salvação, que Jesus deu sua vida, né, através do pecado. A única maneira de ele comprar a nossa salvação era através de comprar nossos pecados. Então ele, né, deu a sua vida por nós. Mas vamos entender um pouquinho mais o que Deus falou lá no Velho Testamento, né? Eu fiz a separação aqui da descendência de Jesus, e é interessante que de Abraão até Davi foi 14 gerações. De Salomão até Jecones, antes do israelita ser levado para a Babilônia, foi mais 14 gerações. E de Jecones até José, foi mais 14 gerações. Uma coisa que chamou, no meio de todas essas gerações, de dessas histórias que foi acontecendo entre esses povos, uma coisa que chama atenção foi lá no rei de Acás, né? Ali no livro de Isaías. Né? O livro de Isaías foi escrito mais ou menos ali na passagem do rei de Acás. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Isaías, só para vocês se entenderem quando que foi no Velho Testamento, aonde no Velho Testamento que Deus começou a falar sobre a vinda de Jesus. Né? Ali no Velho Testamento, no livro de Isaías, mais ou menos ali na história do rei Acás, né? Mais ou menos nesse período. O local no Velho Testamento onde que eu achei com mais riqueza de informação e de detalhe é no livro de Isaías, que fala um pouco sobre a vida de Cristo. Se a gente contar aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? Ele está falando aí de 1800 anos antes de Cristo ter vindo
a Terra, mais ou menos essa faixa aí, 1700, 1900 anos por aí. Deus já falava da vinda de Jesus Cristo, ele já falava da vinda dele. Então, só para a gente entender como é que Deus anunciou Jesus Cristo na história, né? Ali no livro de Isaías, ele fala sobre os planos de Deus, ele está falando sobre o futuro, né? Ele está falando sobre o que vai acontecer mais para frente. Então, ali no livro de Isaías 53:10 fala assim: o Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, né? Então a gente está falando sobre plano de Deus, né? O plano de Deus sobre Jesus Cristo começou ali no livro de Isaías, né? Ele está falando sobre o plano, né? Ele fará com que meu plano dê certo. E realmente fez, né? A gente vê que em muitas passagens ali Jesus falava que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai dele, né? Do meu Pai. Vamos entender um pouquinho sobre plano, né? Plano é o quê? É um esboço, é um traçado, é um desenho, é um programa, uma proposta, um projeto, estratégia, esquema ou planta, né? Vou fazer uma viagem, né? Vou me planejar para fazer uma viagem. Quanto tempo eu vou ficar viajando, aonde eu vou ficar viajando, quanto de dinheiro eu preciso, quanto de combustível eu preciso, quanto de combustível eu preciso, qual carro que eu preciso, quantas pessoas vão, então você se planeja para a viagem, né? O mês vai estar de sol, o mês vai estar frio, né? Você tenta ali se programar para aquela viagem, então isso é um plano, né? Você se planeja. Então Deus ali fez um plano, né? Ele falou assim, vou mandar meu filho para tirar o pecado e através dele eu vou conceder a salvação. O verdadeiro Cordeiro de Deus. Ali no livro de Isaías 52:13 até o 14, fala assim, tudo o que o meu servo fizer dará certo, né? Então já é uma afirmação. Deus já está falando há 1800 anos antes que tudo que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano, né? Então ali Deus já estava falando o que ia acontecer com ele. Ali no livro de Isaías é bem detalhado, ele nos traz com riqueza o que ia acontecer ali na Páscoa, né? O que seria necessário acontecer. Então o que chama atenção nesse texto aí é tudo que meu servo fizer dará certo. É uma afirmação que Deus está falando, né? É uma garantia, é uma afirmação. E ele fala também que ele foi desfigurado, né? A cruz ali, quando os oficiais romanos pegaram ele ali, ele ficou desfigurado. O que eu mais gosto, né? Eu acho que eu já li a Bíblia inteira e eu não vi em nenhum local, né? Não me recordo agora, mas pelo que eu li, eu não li em nenhum local características de Jesus que nem fala no livro de Isaías 53, versículo 2. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Então, se a gente fosse falar alguma característica física de Deus, de Jesus Cristo,
o livro de Isaías ele traz com mais detalhe, com mais riqueza essas características. Ele não era bonito. Então essa imagem que o pessoal faz aí de Jesus, cabelos longos, olhos azuis, se ele viesse aqui hoje, você acha que eu não reconhecia ele? E nem simpático. E não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Né? Então a gente fala uma pessoa comum, né? um semblante de uma pessoa comum. Ali no livro de profeta de Isaías, ele descreveu como Jesus seria tratado. Né? Isaías 53:3, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Né? Ali está falando, essa parte está falando como ele seria, né, crucificado, como ele seria ali, a forma que ele apanhou dos soldados romanos, então a forma que ele ficou, né, a gente fala que ali as pessoas nem queriam olhar para ele e já desprezava ele. Então é muito forte quando a gente lê o livro de Isaías sobre essa parte. Né? Deus aqui nos revela, nos conta, né? Já falava no Velho Testamento tudo o que ia acontecer e de que forma que ia acontecer. E realmente o aconteceu do profeta Isaías. Ele escreveu de como Jesus iria reagir. Isaías 53:7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortava a sua lã. Né? Mais uma vez aqui Deus revelando como Jesus ia se comportar na Páscoa. Indo mais à frente ali no livro de Atos, lá quando Pedro, falando sobre o rei Davi, Atos 2:31 fala assim: Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Pedro ali falando para o conselho superior, Atos 4:11. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Ali Pedro estava, depois que Jesus, né, ressuscitou, ele veio ali, falou com os discípulos, depois Pedro ali começou a pregar ali o evangelho. E Pedro foi levado até o conselho superior. E essa passagem é muito importante, ela significa bastante, né? Ela dá um entender grandioso, né? Ele fala: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio ser a mais importante de todas. Se eu pudesse resumir, né, uma chave de resumo, né, eu sempre faço chaves nos meus estudos bíblicos, mas eu deixei só uma hoje, né? Eu deixei João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tanto que deu o seu único filho, para que todos que aquele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então eu creio que essa é a melhor chave sobre esse estudo aí, para a gente entender os planos de Deus e aonde aconteceu. No livro eu estava pesquisando também sobre ali no livro de Apocalipse, ali quando João faz ali escreve esse livro, que fala assim uma coisa interessante, que Jesus tem a chave do inferno, né? Nem isso Satanás tem. Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo o sempre.
tenho autoridade sobre a morte, né? Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, né? Essa autoridade sobre a morte é aquela passagem que a gente eu costumo falar, né? Não cai um fio de cabelo seu sem a permissão de Deus. Tem dois passarinhos numa árvore, um não cai morto se Deus não permitir. E a segunda coisa que me chama a atenção no livro de Apocalipse, ele fala: tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, né? O que é uma autoridade? A autoridade é aquela pessoa que manda, né? Então, aquela pessoa que, né? A gente fala que o homem da casa, o esposo, né? É o homem da casa. Ele tem autoridade sobre a casa, sobre a esposa, sobre os filhos, né? Então, ele tem autoridade ali na casa. Então, no mundo dos mortos, né? Eu entendo que ele foi lá e trancou, falou: eu tenho autoridade, eu mando aqui. É uma coisa, né, pra gente refletir e pensar bastante nisso. Páscoa em poucas palavras. Ali no livro de João, João 10, 18, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tomá-la a recebê-la, pois foi isso que o que meu pai me mandou fazer. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que muita gente ainda não entende isso. Muitas pessoas acham que Jesus foi crucificado ali e ele não pôde fazer nada. Pelo contrário, ele afirma, né? Eu dou minha vida por minha própria vontade. Ninguém tem o direito de tirar dele. Ninguém tira. Não é que ele foi, Satanás foi lá e falou: ah, sua vida. Não, pelo contrário, eu dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la e de tomar de volta. Porque foi para isso que era o plano de Deus, né? Mandou fazer. É interessante isso aqui. Sobre o plano de Deus, da mesma forma que ali no livro de Mateus ele fala que ninguém sabe quando vai ser a vida de Jesus. A gente tem os sinais, a gente sabe que espera algumas coisas, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora, e nem quando vai vir. Então ali no livro de Eclesiastes ele fala um pouco sobre planos de Deus, mas fala um pouco do fator tempo. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz, né? Ele é Deus, Deus sabe de todas as coisas. A gente não tem ideia do plano dele, né? Tem ideia do resultado final, mas a gente não sabe com muita riqueza, com muito detalhe o que ele vai fazer daqui para frente, né? A gente sabe que até a vinda de Jesus tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Tá perto, mas tem muita coisa para acontecer. Mas ele não nos revela nem data nem hora, ninguém sabe. Esquece isso, né? Isso não tem, né? Nem por revelação. Então, para a gente poder entender um pouquinho dos planos de Deus e descansar, né? Se a gente voltar lá no início do estudo, ele fala que eu vou fazer dar certo, né? Então você descansa no Senhor, porque o que Ele planejou para minha vida e para sua vida, Ele vai fazer dar certo. Mais um pouquinho sobre planos também, lá em João 3:12 até 13 fala assim: se vocês não crêem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. É uma coisa interessante que, referente a gente voltar lá no plano de Deus, a gente sabe poucas coisas do céu. E Jesus aqui, quando estava
entre nós e estava falando, ministrando aqui, se eu não me engano foi para Nicodemos, ele estava falando isso aí. Ele estava falando, se você não crê nas coisas que eu faço aqui na terra, como é que você vai crer nas coisas do céu? Se eu e você, cristão, como cristão, se a gente não crer, se a gente não acreditar o que está escrito na Bíblia, as coisas que aconteceu, as coisas que passaram aqui nessa terra, que já aconteceram, como é que a gente vai crer nas coisas do céu e acreditar nas coisas do céu? Então fica um ponto aí de reflexão aí. A gente tá refletindo e estudando aí durante a semana. Eu deixei algumas perguntas aqui, mais a afirmação do que pergunta, né? Tudo isso por mim e por você, então aproveite a oportunidade, né? A gente tá falando sobre a Páscoa, salvação individual. Quando morremos, mesmo salvos ainda não vamos para Nova Jerusalém, mas no último dia todos seremos ressuscitados e julgados. No último dia, da mesma forma que é separado o joio do trigo, assim seremos separados. À direita quem pertence a Deus e à esquerda quem vai para o inferno. Está escrito lá, livro de Mateus, 24 a 27 lá. Na Páscoa, naquela época, era comemorada a festa da Páscoa. Coincidiu que Jesus foi crucificado na festa da Páscoa. Um pouco antes teve a Santa Ceia. Jesus deu o exemplo de sempre estarmos lembrando sobre a cruz. Ele ressuscitou e ele vive. Aqui as referências bíblicas que eu usei para fazer esse estudo. Amém, amados? Então eu creio que vocês, com esse estudo aí, a gente possa entender um pouco mais sobre o plano de Deus e como aconteceu, né? Quando foi necessário enviar o Filho do Homem, Jesus Cristo, à Terra. Quando que Deus planejou isso e por que ele planejou. Lá no livro de Isaías, fala com bastante riqueza como Jesus era, o que Deus planejou, o que ia acontecer, né? Antes, né? Tudo isso aconteceu antes, né? 1700 anos, 1800 por aí mais ou menos. Então a gente pôde entender com mais riqueza, né? A Páscoa, o que ela significa, o que Deus preparou para nós e os planos de Deus, né? Os planos de Deus nunca mudam, né? Tudo que ele planejou vai ser cumprido. Amém? Que vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, cheia de amor, e a gente possa se apegar a essa palavra.